Capitão Augusto, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Imbirara Notícias. Bom dia a todos presentes aqui, bom dia aos ouvintes. Sempre uma honra estar presente aqui, representando o Corpo de Bombeiros e poder passar um pouco de informação a respeito das nossas atividades. E até antes da gente entrar no assunto específico, comandante, acerca das queimadas, né, vamos falar um pouco sobre esses acidentes, né? Nós tivemos um acidente ontem grave na BR-146 envolvendo um ônibus, o capotamento de um ônibus que teve atendimento da sua corporação, e agora pela manhã esse outro acidente já no perímetro urbano. É muito trabalho para os senhores nessas últimas 24 horas, né? Isso mesmo, né? Além dos incêndios florestais, né, das queimadas que já nos tomam grande parte, né, do nosso tempo, da nossa ação, do nosso efetivo, dos nossos recursos logísticos, ainda temos, né, os outros acidentes que eles não param, né? Então a gente tem que se desdobrar entre todos esses atendimentos para poder fazer frente a todas essas demandas. Capitão Augusto, bom dia, né? Bom dia, primeiramente, antes da gente começar aqui a nossa pauta, eu gostaria de parabenizar o Corpo de Bombeiros, né? Quero que você estenda aí as nossas, né, nossas congratulações a todo o batalhão, a toda a equipe. A gente tem percebido aí, nós da imprensa estamos sempre se acompanhando, estamos sempre no pé de vocês também buscando informações, né? A gente estava comentando que a gente vê uma fumaça, a gente já busca aí por informações com vocês. E a gente percebe... E o detalhe, a agilidade na resposta, né, Bruno? Sempre ágeis na resposta e no trabalho também. A gente tem percebido, né, nas últimas semanas, o quanto teve ocorrências em Araxá, não só dos incêndios, ainda atendendo os incêndios e ainda também atendendo os acidentes que infelizmente acontecem e as demais prestações de socorro. Então, primeiramente, antes de a gente iniciar aqui a pauta, eu gostaria de parabenizar vocês e agradecer pelo serviço que vocês têm prestado aqui na nossa cidade e peço que você leve a todo o batalhão. A gente fica grato pelo reconhecimento, né? Que eu agradeço também a toda a tropa aqui de Araxá, né, são militares incansáveis, né, têm se desdobrado, né, com desgaste físico e ainda assim, né, têm feito frente a todas essas ocorrências. Ontem mesmo nesse acidente que a gente estava atendendo, né, lá desse ônibus, então assim, né, militares tinham acabado de sair de serviço, já desgastados pelos diversos combates a incêndios. E mesmo assim, né, diversos me ligaram, mandaram mensagem, falaram, estou à disposição, se for necessário o apoio nessa ocorrência. Então, assim, são militares, né, que se dispõem a trabalhar, né, a mesmo deixar sua família em casa para poder fazer frente e prestar todo o socorro à população. Então, assim, esse é o perfil da tropa aqui. Com certeza vou levar esses agradecimentos a toda a tropa. E fica aqui, né, o meu agradecimento a toda a tropa aqui que tem se desdobrado, se esforçado para poder atender toda a população de Araxá e região. Por falar nisso, comandante, hoje está com um efetivo satisfatório para atender a demanda de Araxá e região, toda a região que atende o Corpo de Bombeiros? Olha, pelo previsto aqui na nossa companhia, a gente não está com o quadro completo, né? Hoje a gente tem existente aqui 39 militares, né, sendo que, né, o efetivo previsto aqui da nossa companhia, ele é 62 militares. Então, assim, a gente está com a defasagem. Então, é claro que com mais militares, a gente tem uma possibilidade de atender mais ocorrências, né? A gente acaba, infelizmente, até nessa situação de incêndio mesmo, a gente tem algumas ocorrências que, infelizmente, né, pela quantidade de efetivo e até recurso logístico, a gente acaba não conseguindo atender todas as ocorrências. Então, né, mas a gente tem se desdobrado e procurando atender da melhor forma. É claro que com um efetivo maior, possibilita a gente ter essa possibilidade de alocar militares em posições estratégicas e poder atender a todas as ocorrências. Então, se encarece, né, de um efetivo maior para a gente fazer frente a todas as demandas. Araxá tem muita demanda e com efetivo a gente conseguiria atender a grande parte delas. Com certeza. Capitão Augusto, hoje a nossa realidade na cidade é de grandes incêndios acontecendo. Todos os dias a gente tem vários pontos, né, vários focos de incêndio e a gente vê que vocês têm trabalhado aí ativamente na contenção desses incêndios. E aí eu gostaria que você falasse sobre essa média de incêndios que está acontecendo, se ela está sendo maior do que os últimos anos, e como que está sendo esse atendimento de vocês, do Corpo de Bombeiros, a esses incêndios, e claro também, né, que você deixe aí as orientações às pessoas sobre, né, esse momento que a gente passa aqui na cidade com grandes incêndios acontecendo. Pegando uma série histórica, né, a gente pegou lá dos últimos 4 anos, de 2018, né, até 18, 19, 20 e 21, né, até o presente momento, a gente vê que esse ano realmente está destoando dos demais, né? Ano passado a gente já tinha ficado bastante assustado, houve um aumento significativo em relação a 2019. E para esse ano, né, até fiz um levantamento aqui antes de vir aqui, né, até antes de fechar, né, a gente não contabilizou as ocorrências de setembro ainda, que a gente espera fechar a nossa estatística, a gente já tinha 176 ocorrências registradas até agosto.
No ano Muita passado coisa, inteiro, a gente teve 184. Então, né, contando com os atendimentos de setembro, e infelizmente pela expectativa meteorológica, a gente só vai ter um período mais ameno de chuva em novembro. Então, infelizmente, talvez em outubro a gente vai sofrer também um pouquinho com os incêndios florestais. Então, fatalmente, esses incêndios de 2021 vão superar o ano de 2020, que já tinha sido, né, da nossa série histórica aí, um dos anos com maior incidência de incêndios florestais. Em praticamente 8 meses, quase já superou o número de todo o ano passado. De todo o ano passado, justamente. E para esse ano, o que a gente tem verificado também, né, fazendo análise dos nossos registros, é que esses incêndios, né, essas queimadas desse ano, elas estão atingindo uma área maior. Então, ano passado, né, a gente teve diversos focos, mas eles tinham mais no interior da cidade, né, em lotes vagos. Esse ano a gente teve muitos incêndios nas áreas ao redor, né, no entorno do município, e comprometendo grande área. Então, a gente teve aqui, né, mais próximo, a região do Barreirinho, né, foi atingida, né, com a área extensa queimada. Não foi só uma vez ali naquele local, né? No Foram Barreirinho, diversas vezes. Foi, né? A gente teve, vamos dizer, até fora desse período mais crítico, que a gente pega, né, julho e agosto, a gente teve um incêndio anterior a isso, também comprometeu grande parte. Na região da Antinha também, né, a gente teve um incêndio lá de grandes proporções, que queimou bastante, uma área bastante extensa. No final da Tenente Pereira, né, acho que, se não me engano, ali Jardim Europa, 4 ou 5, se eu não me engano, também teve uma área bastante extensa, a gente já atendeu, acho que 3 ou 4 ocorrências lá esse ano, e assim, né, queimando a grande quantidade de vegetação. Então, esse ano, além do número elevado, a gente tem notado essa característica desses incêndios, né, incêndios comprometendo grandes áreas. Capitão, e a gente sempre percebe que né, até você vai falar isso com mais credibilidade, que esses incêndios, eles são criminais, né? Não são incêndios que surgiram, assim, de um acaso, né? Sim, o pessoal fala, tem as causas naturais. Geralmente, quando a gente vê o incêndio por causa natural, ele é oriundo de alguma descarga atmosférica. Só que a descarga atmosférica, quando ela acontece, geralmente quando está com um período de chuva. Então, a própria natureza, ela coloca o fogo e ela mesma se encarrega de apagar aquele incêndio, né? Então, esses incêndios que a gente tem verificado, a grande maioria, apesar de toda a temperatura elevada, baixa umidade do ar, todas essas condições, apesar disso, para o incêndio ele ter uma ignição natural, ele é muito complicado. Então, a gente vê que isso é ação humana. Então, a grande maioria é ação humana. Infelizmente, a gente não consegue detectar, né, pegar aquele origem, aquele início ali para poder, né, autuar aquela pessoa que pratica essa ação criminosa, né? Então a gente acaba chegando ao local, esse incêndio já teve sua ignição, já propagou, e a gente não consegue identificar esses autores. E apesar do intenso calor, o fogo ainda não está brotando do chão, né? Nossa Senhora. Para começar, alguém está atirando. Alguém está colocando. E até, capitão, nessa terça-feira, né, vocês realizaram aí a prisão de 2 pessoas que estavam colocando fogo, né, tentando ali acabar com uma caixa de marimbondo, e acabou perdendo o controle do fogo, provocando um incêndio. E foi através de uma denúncia, né? Essas denúncias, então, elas são importantes. Eu gostaria que você falasse sobre essa prisão que aconteceu, né, sobre essa identificação dessas pessoas, e também sobre a importância que as pessoas façam a denúncia, porque às vezes as pessoas veem o pessoal colocando fogo em lotes, alguém passa por uma rua e já vê ali a pessoa na movimentação colocando esse fogo, e às vezes as pessoas não realizam essa denúncia com medo, porque a pessoa às vezes viu a outra passando. Então eu gostaria que você falasse sobre essas questões. Infelizmente, esse fogo que a gente chama, né, o fogo de eliminação, ele é uma questão cultural no nosso país, né? Vem desde séculos atrás, vamos dizer assim, né? A gente vê, né, o vizinho, né, junta um monte de folha seca ali que caiu, o que ele faz? Ao invés de colocar no lixeiro, ele acaba fazendo, né, queimando essas folhas ali. E vem dessa cultura, nesse fogo de eliminação, alguns para renovar a pastagem. Então, assim, é uma prática que a gente condena, né, além dos riscos envolvendo, né, de prejuízo tanto para a flora, né, você perde a cobertura vegetal, isso vai prejudicar também a fauna, você piora a qualidade do ar, você compromete nascentes. E ainda que, né, igual no caso, né, desses autores lá, que foi para poder eliminar uma caixa de marimbondo, é uma modalidade criminosa, né, prevista no Código Penal, no seu artigo 250, que além da modalidade dolosa, né, quando a pessoa ela tem intenção de provocar aquele incêndio, né, naquela vegetação, ele também tem a modalidade culposa, né, que ele mesmo não tendo a intenção, mas ele perdeu o controle, não tomou as medidas
necessárias, e esse incêndio, né, no caso específico lá da terça-feira, acabou se alastrando, comprometendo inclusive até bens materiais, né, de um proprietário de uma instalação. Então, né, nas sanções penais, né, tanto previsto no Código Penal como na Lei de Crimes Ambientais, né, ela pode chegar até 6 anos de detenção, né, alguns casos também combinado com a multa. Então, através dessas denúncias, né, a gente consegue identificar esses autores e a gente tenta, né, com essas ações até inibir as pessoas nessa prática, né? Então, tendo essa punição, essa autuação, a própria multa, inibir essa prática, que ela traz inúmeros prejuízos para a gente. Como eu falei, né, prejuízos relacionados à flora, à fauna, qualidade do ar. A gente sabe que a gente ainda está no período pandêmico ainda, né, da Covid-19, então é uma doença que ataca principalmente as vias respiratórias. Então, a fumaça, né, proveniente das queimadas, ela prejudica a qualidade do ar, então, assim, compromete as nossas vias respiratórias e ainda, né, associado a esse período pandêmico. Então, são inúmeros prejuízos. Além, como eu estava falando, né, nossa tropa, ela fica, né, tem alguns incêndios que a gente acompanhou, né, ao longo desses últimos meses aí, que o pessoal iniciou o atendimento, né, na hora do almoço, por volta de meio-dia, e só foi terminar quase meia-noite. Então, quase 12 horas de combate, bem dizer, ininterruptos. Então, ela compromete a nossa tropa, né, desgaste físico, compromete nossos recursos logísticos. Então, são, né, infelizmente, inúmeros prejuízos que as queimadas têm trazido para a nossa tropa aqui, todos os bombeiros aqui de Araxá. Então, e como que as pessoas podem, então, fazer essa denúncia? A denúncia pode ser de forma anônima, ou obrigatoriamente a pessoa vai ter que se identificar? A gente sempre recebe aqui ligações de dúvidas, né, dos ouvintes, querendo saber como que eles realizam a denúncia, se pode ser de forma anônima. Ela pode ser feita, né, através do 193, 190 também, na Polícia Militar. A gente faz esses contatos com a Polícia Militar Ambiental, né, para desloca até o local, né, em conjunto, faz a atuação desses envolvidos. Se essa pessoa ela conseguir identificar, tem alguns dados, ela pode fazer uma denúncia anônima através do 181, né, o Disque Denúncia. Então, ela pode fazer dessas duas formas, né, seja pelo 181, que ela vai ser reservada toda a sua questão pessoal, o anonimato, ou ela pode fazer diretamente, né, ao Corpo de Bombeiros, né, e à Polícia Militar. Ela vai repassar o fato, né, a Polícia Militar identificando ali os autores, né, havendo, né, testemunhas. A gente fala a questão, o pessoal fica, muitas pessoas não querem fazer essa denúncia com medo de se comprometer, alguma coisa nesse sentido. Só que assim, né, esses incêndios, essas queimadas, elas trazem prejuízo para todo mundo. Então, a questão, né, do ato da prisão, a gente tem as provas testemunhais, né, para poder amparar essa prisão. Né? Então, a gente tem que ter essas testemunhas, pessoas que viram nessa pessoa colocando fogo, para poder amparar e assegurar aquela prisão em flagrante. Agora estamos de volta, estamos recebendo na manhã de hoje o capitão Augusto, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Araxá. Lembrando aos ouvintes que começou agora há pouco, a partir das 10 horas da manhã, a venda dos ingressos para o jogo do Araxá no próximo sábado, aqui no Fausto Alvim, contra o Araguari. Quem tiver interesse de comparecer ao estádio, são somente público limitado, até 600 pessoas. Os ingressos à venda lá nas bilheterias do clube, lá do Estádio Municipal Fausto Alvim. Temos aqui a participação da Rosa Helena Borges, é uma boa oportunidade para a gente dar uma explicação, comandante. Ela disse que a mata do bairro Boa Vista ontem queimou bastante e ninguém apareceu. Mas foi justamente por a ocorrência do acidente, onde todo o efetivo foi deslocado, para a BR-146, né? Isso mesmo, a gente fez contato, né, lá com a nossa central e teve diversas chamadas, justamente no horário concomitante com esse atendimento. Então, esse atendimento desse tombamento do ônibus mobilizou nosso efetivo, né, todos de serviço, até militares de folga também, tiveram prestando apoio, e todos os nossos recursos, tanto humanos quanto logísticos, estavam apoiando essa ocorrência. Né? Então é interessante relatar, lá foi em torno de 23 vítimas, né? O Corpo de Bombeiros removeu 9 vítimas, trazendo aqui para a UPA de Araxá, contando com o apoio, né, de ambulâncias de outras cidades lá próximas, de Patrocínio, de Serra do Salitre. Então o bombeiro ajudou na mobilização, né, e para passar para essas ambulâncias e fazerem o devido transporte. Então, todo esse efetivo mobilizado para essa ocorrência, infelizmente, algumas ocorrências de incêndio, a gente não teve como atender, né, a essas ocorrências. Então, essa aí foi registrada lá, né, a gente coloca ela como uma demanda reprimida, né, que a gente chama lá, a gente não teve a capacidade de atender em virtude dessa falta, né, de recursos humanos e logísticos para poder fazer frente a esse incêndio. Capitão, a gente falava aqui até durante o intervalo, né, sobre o prejuízo do incêndio, né?
Então, além do prejuízo ambiental, né, a gente tem a questão dos animais que vivem nesses locais onde estão sendo queimados. Então, o que prejudica também, né, o nosso ciclo ambiental. E também de vidas, né? A gente teve, infelizmente, ontem a morte do segundo sargento, né, o Carlos Roberto da Silva, que também, que infelizmente faleceu, do Corpo de Bombeiros, que infelizmente faleceu ali durante o seu trabalho, né, na contenção de queimadas. E infelizmente também nos últimos tempos, nos últimos dias, a gente perdeu várias pessoas também aqui na região, né? Fica aqui, né, de antemão as condolências aqui do Corpo de Bombeiros de Araxá, a toda a família e a todos os bombeiros aí pelo sargento Carlos Roberto da Silva. Estava no combate a incêndio lá na região de Arinos, né? Ele é um militar lotado em Congonhas, na região da Zona da Mata, né? Família dele toda de Barbacena, mas lá em Arinos convocou diversos bombeiros de diversas partes do estado. Então, né, ele saiu, né, do seio da sua família poder prestar esse apoio à população lá de Arinos e, infelizmente, no combate lá teve um mal súbito e veio a óbito. A gente estava comentando aqui, né, são os diversos prejuízos que os incêndios, as queimadas têm causado, além de toda a questão, né, fauna, flora, as vidas, né. Então a gente teve ontem, infelizmente, a perda, né, de um bombeiro militar. Aqui na nossa região, a gente estava comentando acidentes em virtude das queimadas. A gente teve, acho que cerca de um mês atrás, né, entre os dois trevos aqui, né, da 262, um atropelamento de um casal, se não me engano, não sei se era mãe e filho, e, né, estavam as mais na rodovia e foram colhidos por um caminhão, né, foram atropelados, vieram a óbito, e o motorista do caminhão relatou que devido à fumaça, né, teve essa perda de visibilidade, ele não conseguiu enxergar essas pessoas. Então, assim, né, são diversos prejuízos. Na região de Ituiutaba também, a gente teve, né, trabalhadores rurais estavam dentro do ônibus, se não me engano, acho que próximo a um canavial, teve uma mudança de direção de vento, um incêndio provocado lá, né, acredito que seja criminoso, e essas chamas vieram até próximo esse ônibus. Algumas pessoas tentaram sair e, né, uma das pessoas não conseguiu, né, algumas tiveram queimaduras e essa pessoa foi a óbito também. Então, assim, né, diversos prejuízos e, infelizmente, perdas de vidas humanas, né, o que é mais grave ainda. Capitão, outro risco também agora nessa época, né, de muito calor, são as cachoeiras, né? Muitas pessoas procuram aí pelos rios, pelas cachoeiras e, né, uma vez ou outra, infelizmente, acontece aí alguns acidentes, né, nessas cachoeiras. Quais são as orientações para o pessoal que está procurando aí por esses locais para se refrescar nesse calor? A gente sempre recomenda, né, a combinação é muito danosa, água e ingestão de bebida alcoólica, né? Essa combinação ela não combina. A gente recomenda não fazer uso de bebida alcoólica e procurar esses locais, que os riscos vão se elevar bastante. A gente tem outra máxima também que a gente fala, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Então a pessoa não se aventurar a locais com grandes profundidades, também ela vai estar exposta a um risco elevado. Esses locais de cachoeiras, a gente sempre encontra pessoas que gostam de saltar, de pedras, barrancos, alguma coisa nesse sentido. A gente também não recomenda essa prática, porque o leito fundo ali daquele local, daquele rio, daquela cachoeira, ele pode mudar a configuração, a pessoa não sabe, então pode ter um tronco, né, uma pedra, e nesse ato de saltar, ela pode vir a se lesionar. E, né, outro fenômeno aí, né, a tromba d'água, a cabeça d'água, né, alguns, né, tem umas nomenclaturas diferentes, que é aquela questão, né? A gente ainda não está no período chuvoso, mas em virtude de algumas chuvas, né? Estão chuvas na cabeceira de alguns rios, ela pode ocasionar essa tromba dessa cabeça d'água. E então é outro sinal de risco. Então uma elevação súbita do nível dessa água, né? Então ela pode ser percebida pela presença de folhas, mudança de coloração da água, pode ser um indício dessa cabeça d'água. A gente teve, acho que foi, não sei se foi ano passado, no início desse ano, né? Então a gente teve algumas pessoas que foram, né, surpreendidas por esse fenômeno da natureza e, né, como o pessoal está começando a buscar mais esses locais, é um outro ponto para também se ter atenção. Verdade. Nós temos aqui a participação de um ouvinte, ele toca num assunto importante, até é bom para o comandante opinar acerca dessa questão aqui que o ouvinte aborda, sobre brigadistas, né? Qual a importância de termos aqui em Araxá também os civis, né, participando, quem sabe numa parceria com o poder público, né, que oferte aí, que acaba auxiliando, né, o Corpo de Bombeiros
nos incêndios que acontecem em nossa região. Vamos acompanhar. Bom dia. Meu nome é Haroldo, eu moro aqui num sítio aqui no Córrego da Areia, e trabalhei como brigadista durante 8 anos. Atuei em vários incêndios, sabe? E sei que o Corpo de Bombeiro de Araxá não tem um efetivo que corresponde ao tamanho da cidade. Então, eu acho que nessa época de incêndio, a prefeitura tinha que fazer uma parceria com eles, de colocar brigadistas, sabe? Bombeiro civil mesmo, para atuar na área só de incêndio. Que os bombeiros não dão conta de atender os casos da cidade, né? Fora incêndio, e atuar nos incêndios também, que é muito mais complicado. Então, eu aqui não estou muito tranquilo nada, porque tem vizinho que ainda temem colocar fogo em monte de folha, igual o bombeiro acabou de falar aí, sabe? Não sabendo que está perdendo um adubo ótimo para a terra, né? Então, é o que eu acho, que devia contratar bombeiro civil para atuar nessa época agora, principalmente numa seca muito braba que nós estamos passando agora. Entendeu? O Corpo de Bombeiros oferece esse curso de brigadista em Araxá, comandante? Olha, hoje o que a gente tem de apoio, né, em relação a brigadista, a gente tem as empresas, né, aqui da região, elas têm a equipe interna delas, que acabam nos apoiando, né, fornecendo tanto recursos logísticos como recursos humanos, né, os brigadistas internos, acabam nos apoiando nesses grandes incêndios. Como a gente falou lá na região do Barreirinho, né, as mineradoras aqui da nossa região estiveram nos apoiando lá em fazer frente a esses incêndios. O Corpo de Bombeiros aqui de Araxá, ele tem um convênio com a Prefeitura Municipal aqui de Araxá. A gente fornece esses cursos, né, tanto a parte de primeiros socorros como a parte de questão de combate a incêndio. Os brigadistas, né, de incêndio florestal, específicos para essa questão, eles são regidos por uma portaria 49, né, do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros, ele ministra, sim, esse treinamento. É claro que tem que ser feita toda a parte normativa, né, se for interesse da prefeitura de ter um grupamento nesse sentido. Então, tem que atender todas essas questões legais para se montar essa equipe, né, que seja para esse período específico para fazer frente aos incêndios florestais. Como eu falei, então tem que ser bem articulado, essas pessoas, né, fazer toda uma análise de quem serão essas pessoas, tem que ter uma compleição física para poder fazer frente. A gente sabe que é uma atividade bastante desgastante, e ter o treinamento adequado, né, fornecido pelo Corpo de Bombeiros, com toda a carga horária necessária para poder ter, sim, um profissional que vá, sim, agregar ao serviço do Corpo de Bombeiros. Com certeza. A gente falava agora há pouco, comandante, sobre ainda as queimadas, alguns reflexos das queimadas. Um fato que a gente tem acompanhado em Araxá é o grande surgimento de animais peçonhentos dentro do perímetro urbano, né? Pessoas encontrando cobras, né, que caracteristicamente são encontradas no meio ambiente, mas que estão vindo para a cidade, né, se afugentando aí das queimadas, né? Um outro problema também que surge, né, com o advindo das queimadas, né? Sim, né? Então, com as queimadas, a gente, né, retira essa cobertura vegetal. Esse animal, ele se sente ameaçado, né? O seu ambiente natural, o seu habitat natural está sendo consumido pelas chamas. Então, ele vai procurar um abrigo em outra localidade. Então, esse animal procurando abrigo. E como a gente, cada vez mais, né, a urbanização ela vai avançando para algumas áreas, a gente acaba, eu até brinco, às vezes acontece o contrário, né? A gente está avançando sobre a casa, né? Sobre o habitat dos animais, e não o contrário, eles vindo para nossa residência. Esses animais que acabam chegando na área urbana, é justamente esse animal procurando um abrigo em virtude da retirada dessa cobertura vegetal, seja pela expansão da urbanização, ou seja pela, né, o aumento do número de incêndio e retirada da cobertura vegetal. Capitão, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, vindo falar de assuntos tão importantes, esclarecedor, trazendo esclarecimentos também para a comunidade. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês têm realizado e deixar aqui os nossos microfones abertos, sempre que tiver aí uma notícia para a população, né, trazendo informações. Também as atividades que vocês desenvolvem, a gente está sempre à disposição aí para essa divulgação do trabalho de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Agradeço o convite, Carlos, Bruna, pela parte do Corpo de Bombeiros, agradecer a toda a equipe, o grupo da Rádio Imbirara. É sempre muito importante, sempre gratificante estar aqui presente, falando em nome do Corpo de Bombeiros, passando informações, esclarecendo dúvidas, expondo o nosso trabalho, as nossas dificuldades, né, pedindo compreensão à população, que a gente tenta entregar o melhor serviço para a população sempre. Agradecer a todos da imprensa esse trabalho, essa conexão muito boa, essa sinergia. Então a gente
ajuda a divulgar o nosso trabalho, né, as informações. Acho que é uma parceria muito, muito boa. Somente a palavra que é somente agradecimento mesmo a todo esse espaço cedido aqui.